olha com que eu estou aqui. Trouxe a receitinha para vocês, super fácil, desses cones recheados para você fazer aí na Páscoa na sua casa. E esse vídeo é em colaboração com algumas amigas lá do Unidas Somos Mais, tá? E aqui no box de informação vai estar o link de todas as minhas colegas que também estão participando desse vídeo, tá bom? Então, olha só, gente, essa delícia que eu fiz. Eu espero muito que você goste desse vídeo. Desde já te desejo uma feliz Páscoa e acompanhe aí a receitinha. Para o recheio, nós vamos precisar de 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de sopa de manteiga, 1 caixinha de creme de leite e 1 caixinha de leite condensado. Lembrando a você que aqui no box de informação tem a lista com todos os ingredientes. Para nossa cobertura da casquinha, nós vamos estar utilizando o chocolate fracionado, tá? Então, eu estou utilizando dessa marca aí, da Mavalério. Eu vou estar utilizando o chocolate branco, porque era uma que já tinha um chocolate que já estava aberto, então eu não quis abrir o que estava fechado, né? Estou utilizando casquinha para sorvete em formato de cone. Estou utilizando dessa marca aí da Marve. E ela é muito boa, viu? Bem crocante mesmo. E vamos também estar utilizando confetes variados. Estou utilizando chocobol e granulado tradicional, tá? Para brigadeiro. Vamos então ao preparo da nossa receita. Em uma panela, nós vamos adicionar o leite condensado e nós vamos dissolver o nosso chocolate em pó. Lembrando a vocês que eu estou utilizando 50%, tá? Para não ficar tão doce. E a gente vai dissolver bem ele com o fogo apagado, tá? Dissolve bem no leite condensado. E agora sim, nós vamos adicionar o restante dos ingredientes, que é o creme de leite e a manteiga. Aí a gente mexe bastante e depois a gente pode acender o fogo e vamos mexer bastante, tá? Esse brigadeiro, esse recheio, ele vai cozinhar por mais ou menos uns 10 a 12 minutinhos, tá? Eu gosto de fazer assim no fogo baixo, sem pressa alguma. Ele não vai ficar em ponto de brigadeiro. Quando você virar a panela, ele não vai descer, tá? Então, quando você terminar de cozinhar, é só colocar num bowl e colocar o papel filme grudado nele, tá? Depois nós vamos derreter o nosso chocolate. Vou derreter no micro-ondas, mas você pode derreter do jeito que você preferir, tá? E agora nós vamos passar a preencher as nossas casquinhas com o chocolate derretido. Essa etapa é muito importante. Você precisa cobrir toda a casquinha por dentro. A gente vai impermeabilizar a casquinha, tá bom? Essa parte você tem que ter bastante atenção, porque isso é que vai conservar a nossa casquinha, tá bom? E conserva também o nosso recheio. Então é muito importante, bastante atenção neste momento de você perceber que está realmente toda impermeabilizada, que a nossa casquinha ela vai tá toda coberta com o chocolate por dentro. Não é necessário colocar o chocolate por fora, tá? Mas se você preferir, você também pode preencher com chocolate, cobrir toda a casquinha com chocolate, mas eu não vejo necessidade. E aí você vai confeitar do jeito que você preferir. Eu, além de confeitar com esses confetes aí tradicionais, eu também fiz, que eu vou mostrar mais à frente, com o chocolate, com o achocolatado, né? Eu utilizei o Nescau e também com o leite ninho. E fiz 2, se eu não me engano, sem colocar nenhum confete ou sem colocar nada, tá bom? Somente o chocolate branco mesmo. Aí é bem a gosto, tá? Faz com que você tenha aí na sua casa. Vou repetir mais uma vez. O importante é você impermeabilizar bem, você perceber que o chocolate branco cobriu toda a parte de dentro da nossa casquinha, para a nossa casquinha não estragar, né? Aí, como eu falei para vocês, eu vou fazer algumas agora utilizando o Nescau e utilizando também o leite ninho.
Esse aí é o nosso recheio, olha. Podem perceber que ele fica um recheio bem cremoso, né? Porque você não vai deixar ele em ponto de brigadeiro, tá? Antes dele dar o ponto de brigadeiro, você vai tirar ele do fogo. Ele vai parecer meio mole, mas quando ele esfria, ele fica mais consistente, tá? Então eu vou estar utilizando aí dentro de um saquinho, depois é só você cortar com a tesoura, né, para fazer um bico. Eu acho que esse processo, né, com uma manga de confeitar facilita bastante. Se não, você pode estar utilizando uma colher mesmo para você estar recheando os seus cones. Eu levei meus cones para a geladeira por 2 minutinhos, tá? Porque essas casquinhas, elas são inimigas da geladeira, tá? Ela não pode ficar em geladeira. E ela endureceu, né, o chocolate, ficou bem consistente. E agora eu vou colocar assim, ó, dentro desses copos pra gente poder rechear, tá? E agora vamos lá colocar recheio dentro dessas casquinhas, porque a gente quer assim, bem chocolatudo mesmo, porque é Páscoa e a Páscoa pede chocolate, na Páscoa pode chocolate, né? Então vamos rechear e aí depois a gente vai colocar mais chocolate branco pra gente poder formar a tampinha do nosso cone. E aí então eu adiciono o chocolate e aí você coloca o confete que você utilizou. E assim ficou nossas casquinhas. Essa é a de chocolate achocolatado com leite ninho e essas são as que tem confetes. Então, agora nós vamos embalar as nossas casquinhas. Como eu falei pra vocês, essas casquinhas, elas não gostam muito de geladeira, né? Então, a gente conserva ela dentro de um saquinho bem fechado. Eu vou estar utilizando esse saquinho, as medidas eu vou deixar também aqui abaixo no box de informação. E para fechar, eu vou estar utilizando o fitilho. Assim, é também uma embalagem, né? Uma opção para você também presentear, né? Essas casquinhas, porque quem não gosta de um doce, né? Ou para você vender. Dá para você vender aí numa faixa de 3 a 5 reais, tá? Dependendo dos ingredientes que você vai estar utilizando. Então, eu vou colocar dentro de um saquinho, aí eu deixo assim o biquinho assim de encontro com o bico do saquinho e a outra ponta eu vou virar e vou mostrar aí para vocês já. E vou colocar uma fita adesiva para poder fechar, para poder unir, tá? E aí vai ficar bem retinho o nosso saquinho. Com a ajuda de uma tesoura, eu puxo o fitilho para ele ficar todo enroladinho. Então, olha só aí, ó. Sobrou uma ponta do saquinho e aí eu passo a fita adesiva, somente para não ficar solto, tá? Bem simples, bem fácil e fica uma delícia e fica uma embalagem linda também, né? Então esse é o resultado final do nosso cone. Eu espero muito que você tenha gostado de assistir esse vídeo, que esse vídeo te ajude de alguma maneira. Então fica essa opção aí tanto para você vender como para você presentear também, né? Uma vez que o chocolate, o ovo de Páscoa em si é muito caro, né? Então fazer essas casquinhas com certeza compensa para você distribuir para as criançadas. Beijos, até o próximo vídeo.